Fez o plim, é ótimo. Agora sim. Boa noite a todos, boa noite a todas. Hoje é o ciclo de debates do Periferias Urbanas, né? Organizado pelo Travessias, Grupo de Pesquisas Urbanas da Universidade Federal de Uberlândia, coordenado pelo professor Luciano Sena, pela professora Cláudia Zlatovski, e por mim, Mariana Cortes. Temos o prazer de receber a professora Fabiana Jardim, que está, nesse momento, também ministrando a aula dela para pós-graduação na FEUSP e para os nossos alunos também da Universidade Federal de Uberlândia. A Fabi é minha amiga de muitos anos, né, Fabi? Já vai uns 20 anos quase, e eu fico muito feliz de recebê-la. Enfim, é uma amiga pessoal, uma parceira de pesquisa, de interlocução, e é uma honra para a gente tê-la aqui hoje, para falar um pouco, né, desse tema que tem sido o tema nosso das periferias, em conjunto com a aula que ela já ministra na pós-graduação. Vou apresentá-la brevemente. A Fabiana Jardim graduou-se em Ciências Sociais na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da USP. Ela é mestre em Sociologia pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia, pela USP, com a dissertação de mestrado, entre Desalento e Invenção, Experiência de Desemprego em São Paulo, que recebeu a menção honrosa no Prêmio Ampox de 2005 e foi publicada em livro em 2009. Ela é doutora em Sociologia pela USP, tendo por preocupação a emergência das práticas de regulação do desemprego na experiência brasileira e sua relação com a subjetivação do trabalhador e com a definição das fronteiras da cidadania. Ela é professora da área de Sociologia da Educação na Faculdade de Educação da USP, no programa de pós-graduação em Educação. Coordena com Oswaldo Lopes Ruiz o grupo de pesquisa sobre governo, ética e subjetividade, GES, e integra o Laboratório de Estudos e Pesquisa sobre Trabalho, Movimentos Sociais e Políticas Sociais, TRAMPOS. Tem como principais interesses de pesquisa governamentalidades no Brasil e na América Latina, desigualdades sociais e raciais, políticas de memória, testemunho e educação. Então, é um prazer enorme para a gente recebê-la. Fabi, a palavra é sua. Obrigada, Mariana. Bom, queria agradecer também, né, o convite e a possibilidade da gente juntar as nossas turmas. Na verdade, é uma turma de graduação, né, na pedagogia, de uma optativa que se chama de Diversidades, Desigualdades e Educação, Aportes Teóricos e Estudos Contemporâneos, e que, embora, né, quase todo mundo, pelo que a gente conversou na primeira aula, quase todo mundo está quase no último semestre, né, mas são nossos estudantes da graduação. Bom, eu, na verdade, quando vou tentar, é um pouco, enfim, é estranho a gente tentar fazer, né, ao mesmo tempo que uma parte de vocês, a gente vem, né, de um processo, né, de discussão, né, então tem aí um encadeamento já de questões em comum, e para uma parte, né, vocês estão conhecendo agora, então eu tentei caminhar um pouco nesse limiar de tentar ao mesmo tempo preparar, né, essa fala, essa aula, dando conta das duas coisas, né, então vou gastar um tempinho, acho que fazendo uma espécie de, que eu acho que também, né, para a nossa própria turma também é bacana, que é fazer uma pequena costura, né, de qual a discussão que a gente vem fazendo, mas depois também vou tratar do tema que eu acabei, o título, né, que eu acabei dando a essa aula, que é Dar a Ver a Violência, Gestos Estéticos e Éticos frente às Necropolíticas Contemporâneas. Bom, para os meus alunos, mas também posso depois compartilhar com a Mariana, né, eu tenho o costume de compartilhar com eles as anotações de aula, principalmente textos, né, que são difíceis, assim como o da Denise, né, o do Achille Mbembe, né, o mesmo do Foucault, que eu costumo compartilhar com eles essas anotações de aula, posso também passar para a Mariana, né, para que vocês também tenham acesso a isso. Mas, enfim, já para não me alongar mais, já começo. A dinâmica que a gente vai fazer, que eu combinei com a Mariana, porque como a gente está, né, também nessa situação muito estranha, né,
em que ao mesmo tempo a gente tem aula, mas é tudo online, tem a necessidade de gravar para depois compartilhar, às vezes o YouTube é mais fácil, né, por conta dos diferentes pacotes e tal. O que a gente tem feito para tentar combinar tanto, né, o acesso aos estudantes que não podem participar sincronamente, quanto garantir uma certa privacidade para que a gente possa conversar, né, sem que a imagem de quem participa depois, né, fique aí pela internet, né, pelas internets da vida. Em geral, eu tenho feito uma parte expositiva, que é isso que a gente grava, e aí depois a gente fecha, né, encerra a gravação, e aí a gente abre as câmeras, microfones, enfim. Então, a gente combinei com a Mariana que a gente vai fazer a mesma dinâmica. A única coisa aí se talvez, né, tanto Mariana, quanto Cláudia, quanto Luciano tiverem algumas questões que queiram que fiquem registradas também, né, porque entendo que são questões que são importantes de serem melhor trabalhadas, né, explicitadas para os estudantes que depois vão assistir a gravação. Aí a gente combinou que eles podem, né, fazer uma primeira rodada de questões deles, e aí depois sim a gente interrompe a gravação e abre para todo mundo. Tudo bem assim, gente? Bom, vocês, qualquer coisa, vão falando no chat. Eu, na verdade, preparei uma pequena apresentaçãozinha de PowerPoint por conta, né, da necessidade de algumas imagens, né, mas a gente, qualquer coisa, vocês me avisam, seja abrindo o microfone, né, qualquer questão, qualquer problema técnico que aconteça, vocês me digam, por favor. Bom, então, começando, né, para vocês que estão, né, principalmente o pessoal de Uberlândia, só tem uma coisa que a gente tem feito, né, na nossa disciplina, mas também tem feito em algumas lives que acho que eu tenho participado, que é uma coisa que enfim, nem parece uma coisa simples, né, e não muito, mas que tem tudo a ver com a discussão que a gente vem fazendo aqui, que é fazer, né, agora não está visível, mas em todas as aulas eu tenho acendido uma certa velhinha, né, que supostamente deveria ficar no enquadramento, mas nem sempre, né, porque agora mudei aqui de lugar à disposição, mas para a gente, na verdade, marcar de algum modo esse momento excepcional que a gente tem vivido, né, então, de algum modo a gente insiste, né, a gente tem na FEUSP e na nossa turma, né, tem insistido muito nisso, de fazer desses espaços de encontro, de fazer do pensamento algo que produz vida, né, mas isso não significa uma insistência, né, nem no velho, nem no novo normal, isso não, portanto, não exclui a gente reconhecer que estamos num momento, né, em que a gente ainda está perdendo muita gente, né, pessoas que, às vezes, né, a sensação é de desaparecimento justamente pelas dificuldades de despedidas, então, acho que essa é uma coisa importante da gente marcar. Mas também começo com isso para um pouco avisar vocês, né, que a gente está fazendo essa discussão, né, do texto da Denise Ferreira da Silva, né, no dia 19 de novembro, ou seja, na véspera, né, do Dia da Consciência Negra, e, portanto, é uma aula, né, cuja discussão tem tudo a ver, né, com esse momento, né, e com a marcação, né, dessa comemoração e dessa rememoração, né, da agência, dos levantes, né, do persistente desejo de vida, né, para além da estrutura escravista e violenta que tentou construir, né, as pessoas, né, vindas, né, de África como coisas, né, então a gente também aviso já vocês que tem algumas, talvez a fala, né, seja pontuada de alguns pequenos gestos para poder marcar também, né, esse contexto, né, porque entendo que a própria possibilidade da gente estar discutindo hoje, né, esses temas,
e a partir de um texto de uma autora como a Denise Ferreira da Silva, né, isso, na verdade, não pode parecer uma coisa, né, banal, mas não é só a tecnologia que possibilita que nós estejamos aqui hoje, mas é o trabalho de gerações de mulheres e de homens negros, né, de coletivos que, né, constituem o movimento negro no país, que tem produzido um pensamento crítico, profundo e vivo, fundamental para esse momento de transição que a gente vive, né, desde 2016, estou aqui tomando como marco, né, 2016, para indicar um momento em que se torna mais visível, né, o quanto os pactos, os arranjos e as montagens, né, da questão social que operaram pela maior parte do tempo no nosso período republicano funcionaram, né. Então, entendo que também essa é um conjunto de saberes e de conhecimentos que, por conta, né, da estrutura mesmo, né, racista, né, das universidades, elitista, racista, ela é mais do que necessária para a gente, de fato, conseguir ter algumas chances aí de produzir um outro conjunto de relações, né. Então, estou aqui também enfim, marcando que essa aula, ela, de algum modo, tem a ver com um processo de responsabilização branca, né, tanto individual quanto da instituição de que eu faço parte, né, uma das últimas instituições do país a adotar cotas raciais. Bom, então, além disso, né, queria só localizar, né, a Mariana acho que falou um pouco na apresentação, que, na verdade, essa disciplina, ela foi pensada, né, para dar conta desse contexto que a gente está vivendo da pandemia, né, do isolamento, mas também, acho que ela também se desdobra, né, de uma reflexão, né, já de alguns anos sobre imagens, violências, memória e testemunho, né, que é uma reflexão, né, essa disciplina de diversidades e desigualdades da educação, assim como uma outra que eu também já ofereço há bastante tempo, né, com alguma regularidade, são disciplinas que foram criadas justamente, né, para responder à implementação da 10.639, né, de 2003, e a 11.645 de 2011, né, que são as leis que modificaram, né, a LDB, introduzindo o artigo 26A, né, e obrigando, né, entre outras providências que tomava, obrigando, né, o ensino de cultura afro-brasileira e indígena na educação, né, em todos os níveis, né. Isso teve consequências, né, eu sou professora da Faculdade de Educação, dou aula para o curso de Pedagogia e também para as licenciaturas, então isso teve, demorou bastante, mas teve, né, efeitos sobre o nosso currículo, né, enfim, então, acho que tem uma coisa que a gente tem discutido, né, inclusive no grupo de orientação, mas é o quanto a 10.000, embora, né, pareça uma coisa, né, uma política de reconhecimento, de simplesmente introduzir no currículo, né, esses temas, como, na verdade, ela, então, de algum modo, ela permitiria uma certa pedagogização da memória, né, mas, ao mesmo tempo, ela é um ponto final, né, de um longo processo de luta, né, dos movimentos negros, mas também de conhecimentos produzidos, né, pelos movimentos dentro da academia, né, que alteram radicalmente a compreensão mesma do país e da nação brasileira. Né, então, é um trabalho, né, a 10.000 não se esgota na pedagogização da memória, mas ela passa por colocar a memória em movimento, né, e fazer com que ela produza efeitos no presente, né, então, acho que também tem a possibilidade, né, da gente discutir esses temas aqui também tem a ver com essa compreensão, né, da 10.000, né. E aí, a gente, na verdade, só também para marcar, eu sei que, conversando com a Mariana, eu sei que tem alguns textos que, na verdade, são textos que a gente leu em comum, né, mas é isso, a gente, na verdade, propôs o programa, né, para tentar
estudar, né, os nexos entre política, poder, vida e morte, né, entendendo que eles são urgentes no contexto que a gente vive hoje, e mesmo antes da pandemia, né, então a gente fez algumas leituras na primeira parte do curso sobre os conceitos de biopolítica e de necropolítica, né, e também tivemos 2 atividades conectadas a tais leituras, né, na verdade 2 mesas redondas para ajudar a gente a desdobrar os conceitos na análise dessas configurações contemporâneas das tecnologias de produção da vida e da morte. Na primeira, a gente contou, né, com o Fábio Franco e a Kristen Smith, né, professora lá da faculdade da Universidade do Texas, que acho que foi bastante importante, né, porque a contribuição dos 2 ajudou a gente a conseguir deslocar um pouco o olhar do momento quando, né, do ato violento, para entender a persistência dos efeitos dessas práticas de governo pela morte, né? Então, não é apenas produzir a morte de alguns, mas é produzir efeitos políticos por meio dessas mortes, né? Então, o Fábio Franco falou um pouco da melancolia, né, do terror, dos adoecimentos, a Christine falou sobre, a partir da ideia de sequela, né, inclusive para dar visibilidade para o fato de que se as mortes violentas, né, as mortes pela polícia, né, elas atingem principalmente homens jovens, né, e também adultos, né, negros, ela também tem consequências muito profundas sobre as mulheres negras, né, seja porque acaba quase que obrigando, né, a reconfigurar a vida aí na produção da justiça, mas a viver com essa falta, enfim, os processos todos de adoecimento, inclusive morte, né, então mesmo que deslocadas no tempo, elas também são vítimas, né, dessa violência. E aí acho que também os 2 apontaram que, na medida em que se trata de práticas de governo, também existem resistências individuais e coletivas, né, por meio das quais se constrói a sobrevivência, né, e sobrevivência aqui tanto no sentido de sobrevida, né, de continuar vivo, quem fica, né, mas sobrevivência dessas vidas que foram perdidas, né, que vão sendo, né, vão ganhando, né, essa sobrevivência nos gestos de familiares, de coletivos, né, que na busca por justiça tentam encontrar para os mortos e para si mesmas, né, um lugar no tecido da vida. E na segunda mesa, a gente, foi semana passada, na verdade, né, a gente procurou pensar como o genocídio, que é uma categoria jurídica, né, criada no fim da Segunda Guerra Mundial, e em torno, né, de um consenso, né, de um contexto muito específico, né, que tinha, acho que como principal alvo, né, o assassinato em massa, né, literalmente em escala industrial, de judeus, né, de várias nacionalidades sob o nazismo, a gente tentou entender como ela foi definida, né, como, então, ela se desdobra, né, em tentativas, né, enfim, ela se desdobra de fato, né, em processos, em responsabilização, mas como ela também deixa de fora uma série de violências, né, que também foram cometidas, né, por exemplo, a luta ainda hoje, né, dos armênios pelo reconhecimento do genocídio armênio no começo, né, do século XX, né, então, ainda, né, antes, né, em paralelo à Primeira Guerra, e isso, né, é muito difícil, né, e isso tem a ver justamente com o fato de se ter inserido, né, nessa categoria jurídica, né, a ideia da intenção, né, que é sempre muito difícil de provar, né, enfim. Então, como isso é difícil de demonstrar, né, o escopo, né, que é recoberto para essa categoria, muitas vezes fica restrito, né, enfim. Então, acho que aqui a gente também precisa reconhecer que, além dessa função jurídica, né, do genocídio, né,
a ideia teve uma imensa importância, né, na cultura política, se desdobrando na nomeação, inclusive, de uma série de outros fenômenos, né, que também estavam ligados às várias tecnologias de morte presentes na cultura política ocidental. Então, gente, né, termos como etnocídio, epistemicídio, ecocídio, feminicídio, todos são termos que, de algum modo, desdobram e alargam o conceito de genocídio, a partir também da compreensão de que o assassinato ou o massacre propriamente ditos são das etapas, nem sempre as últimas, de uma longa cadeia de gestos que consistem em negar o reconhecimento ou não reconhecer certas vidas como vidas. E aqui a gente está falando de vida porque a gente não está nem falando só de humanos, né? A gente está falando mesmo de uma disputa do que conta como vida, portanto, merece ser preservado, né? Cuidado, enfim. E acho que isso, né, pensando aqui na aula de hoje, né, acho que eu trouxe, além da Denise Ferreira da Silva, tentei trazer um pouco para a discussão a Butler, né, e também a Elsa Dorlan. Então, embora, né, negar o reconhecimento e não reconhecer pareçam ser semelhantes, né, do ponto de vista dos efeitos que eles produzem, e aqui lembrando, né, a definição que o Achille Mbembe dá para a condição de escravizado no texto sobre a necropolítica, né, quando ele diz que, de fato, a condição de escravo resulta de uma tripla perda: perda de um lar, perda de direitos sobre seu corpo e perda de status político, né, e é essa perda tripla que equivale à dominação absoluta, alienação ao nascer e morte social, ou seja, uma expulsão da humanidade de modo geral. Então, quando a gente pensa nessa definição, a gente entende, né, que negar o reconhecimento, né, e não reconhecer tem efeitos semelhantes, mas é importante também, acho que marcar, né, o quanto que se em alguns, né, para algumas parcelas da população, a gente vê esse processo de negação do reconhecimento, a gente também precisa reconhecer que dentro dessa cultura política a racialidade tem sido um fator fundamental, seja de produção dessa tripla perda, ou ao inverso, né, da impossibilidade de que certos grupos possam integrar-se à condição humana, né. E aí, acho que só também uma coisa que é importante, né, da gente dizer, né, é que os esforços, né, de produzir as evidências do genocídio, e por isso que essa aula tem esse título, né, meio estranho, né, de dar a ver a violência, os esforços de produzir essas evidências deram origem a toda uma série de técnicas, ou então reorientaram técnicas que já existiam, né, então, fico pensando, por exemplo, né, claro, dentro da psicanálise ou da psicologia, toda uma tentativa de reconhecer os efeitos duradouros da violência entre gerações, né, e agora a gente tem, inclusive, né, algumas evidências, né, de que até o DNA, né, de grupos populacionais, né, que sofreram violência. Gente, desculpa, me distraí porque alguém levantou a mão, mas eu não sei, eu imagino que foi de... Agora já baixou, então acho que era sem querer. Mas, enfim, desses grupos, né, de alguns grupos, você, inclusive, tem marcas, né, desses traumas, né, no próprio DNA, né, o que torna, inclusive, suscetível a algumas doenças, né, enfim. Por outro lado, a gente tem, né, com o avanço, né, de drones e tal, fotografias aéreas, né, por exemplo, a discussão, né, que a Inês e o Weisman vão fazer sobre a importância das fotografias do antes e depois para evidenciar, né, a violência, seja de guerras, né, seja de catástrofes ligadas, por exemplo, né, à exploração ambiental, enfim, a própria catástrofe climática, né, como essas fotos de antes e depois, elas também acabam funcionando para dar evidência disso, né, ou equipamentos de exame do solo, por exemplo, em busca de valas coletivas, né, o avanço da antropologia forense, enfim, o genocídio, ele não apenas introduz um novo conjunto de indagações em variados campos, sobre as condições de possibilidade, sobre a sua operação e seus efeitos, mas ele também produz uma espécie de campo em si mesmo,
né? O que traz possibilidades de disputa política, mas também limites para tornar certas violências evidentes. E é aqui que a gente entra, então, no tema central dessa aula. Eu até vou projetar aqui uma coisa para a gente começar, mas acho que a principal questão, né, o principal argumento é que dar evidência dessas violências, né, principalmente essas que são marcadas pela racialidade, se torna alguma coisa muito complexa, na medida em que a gente não está falando simplesmente de uma produção da prova, né, de uma produção da verdade, mas a gente está falando sempre de uma possibilidade, ou de uma impossibilidade, né, de disputar o reconhecimento da própria violência. Enfim, espero que fique um pouco mais melhor, né, explicitado ao longo da fala. Então, é isso. Aconteceu. Deu certo, gente? Estou conseguindo. Então, é isso. Na verdade, esqueci de projetar antes, porque senão também não vejo vocês. Mas esse é o percurso, né? Esse foi um pouco preâmbulo, né? Um pouco explicitar para vocês esse fio condutor. E aí a gente falar, a partir do texto da Denise Ferreira da Silva, sobre esses limiares ético-políticos, né? As mortes que não causam escândalo e as populações indefensáveis, né? E aí, por fim, essa tentativa, né, de discutir o que significa dar a ver, fazer ver, suportar olhar, né? Bom, então, acho que isso tudo já falei, né? Mas queria, então, já agora entro finalmente, né, no texto da Denise Ferreira da Silva. E aí acho que é interessante, né, que vocês, na verdade, são um grupo que tem a ver com periferias, né, e de algum modo o texto da Denise, ela embora ela esteja tratando dessas violências que acontecem nas favelas do Rio de Janeiro, né, enfim, entre 2006 e 2015, né, enfim, 2014, né, que é a data do texto, ela, na verdade, está olhando quase como se fosse uma espécie de caso para pensar aquilo que também interessa a ela, que é essa reconfiguração mais global, né, dos estados e do lugar, então, que a racialidade vai ocupar nessa reconfiguração, né. E aí, eu acho que é interessante, porque ela começa... só fazer um parênteses, que essa é uma das imagens que está no nosso arquivo, né, coletivo, né, no nosso caderno de campo coletivo da turma. Enfim, acho que foi não sei exatamente quem colocou, mas agradeço, porque, enfim, já estamos aqui fazendo uso dele, né. Então, ela começa o texto com duas perguntas que são quase triviais, né, que é um pouco a pergunta que a gente se faz quando a gente olha, né, para os dados, para os números, e, enfim, um pouco a experiência que a gente tem vivido agora, né, como é que 1.200 pessoas, né, como chegou a acontecer, 1.200 pessoas morrendo por dia, não tem absolutamente nenhum efeito em termos das pessoas ficarem indignadas, ou de ficarem ultrajadas, ou de saírem, né, de tomarem uma providência. É um pouco nesse sentido, quase, que ela coloca a questão, né, como que pode, né, um adolescente jovem negro morrendo a cada 23 minutos, né, então, essa conta, né, de um avião de jovens, né, negros caindo por dia, e isso não resulta, né, em nenhuma... isso não resulta numa indignação, né, isso não resulta enfim, num ultrajamento, né, ético. Então, ela começa o texto com essas perguntas, né, que parecem triviais, mas como ela vai mostrar ao longo da argumentação, né, que não é exatamente uma argumentação simples, essas perguntas, na verdade, são extremamente complexas, né,
e só mais recentemente que eu acho que tem sido possível oferecer respostas, né, de modo mais consistente, muito por conta do trabalho, né, que pesquisadores, né, e pesquisadoras, tanto, né, pós-coloniais, mas também, principalmente, né, negros, né, afrodiaspóricos, enfim, em diferentes lugares eles estão produzindo, né. Então, ela pergunta ainda no resumo, né, quando é que se tornou uma trivialidade, mais do que uma evidência, mas ainda assim, ainda não uma verdade óbvia, o fato de que um número considerável, cuja dimensão talvez nunca seja conhecida, de jovens do sexo masculino e feminino, sucumbe como sujeitos da violência infringida para preservação da lei. Então, essa pergunta, né, quando que isso se tornou uma trivialidade, uma coisa que entra, né, no campo daquilo que a gente naturaliza. E nas primeiras linhas, né, dialogando com a epígrafe que ela escolheu, ela pergunta, né, onde fica aquele lugar onde o que não deveria acontecer a ninguém acontece todo dia, né? Então, acho que são essas duas perguntas o ponto de partida, que é tentar entender como se produz essa postura ética que não se escandaliza com o fato dessas mortes ocorrerem, e ocorrerem na escala em que ocorrem, né? Então, é isso, né? O tipo de efeito provocado pelas sucessivas e constantes mortes, né, de jovens negros, a partir da prática que ela nomeia como matar na hora, né, é entendido pela autora como uma postura ética que precisa ser entendida a partir de 3 passos, que são os passos que ela vai dar ao longo do texto. Até por uma questão de tempo, gente, não vou ficar entrando nas minúcias do texto, né, eu vou chamar a atenção para algumas coisas que, então, comentei que que eu ia, né, que a aula ia ficar pontuada, eu coloquei um timer para marcar a cada 23 minutos, né, justamente em diálogo com essa estatística, né, tentando, de algum modo, que, pelo menos aqui, durante esse tempo, né, que a gente está reunido, né, a gente poder ter alguma experiência um pouco mais concreta, né, de quão pouco tempo são 23 minutos e o que, então, começar a tentar realizar, né, porque eu acho que também é uma questão de realização, o que isso significa. Bom, então, no texto, né, como eu disse, não vou entrar em todas as minúcias, vou puxar aquilo que eu acho que é importante aqui para essa discussão sobre os desafios, né, em dar a ver, né, em tornar evidente, né, a violência, e, enfim, aí depois a gente pode ter um tempo depois, né, para poder conversar com mais vagar. Bom, então ela organizou o texto em 3 passos, né, a descrição do contexto de emergência, né, de uma certa arquitetura, né, epistemológica e jurídica, as condições de produção desses assassinatos, né, e a reflexão sobre os efeitos do uso das ferramentas políticas simbólicas, né, e como eu comentava, né, acho que é importante também chamar atenção para o fato de que a autora, ela se preocupa em conectar o que se passa no Rio de Janeiro com uma reconfiguração mais global do poder, cuja análise não pode ser feita, né, segundo ela, sem colocar em intersecção 3 eixos: as reformas econômicas, o neoliberalismo, o consenso em torno de práticas de democracia inclusiva e a reconfiguração das estruturas de segurança, né, que se deslocam da defesa em relação a inimigos externos para a identificação de inimigos dentro das próprias fronteiras nacionais, ainda quando sejam estrangeiros, né, como no caso dos imigrantes ilegais. Então, acho que tem aqui uma tese, né, bastante, acho que radical, né, enfim, em outras falas, né, da Denise Ferreira da Silva, né, ela faz a crítica, né, a autores, por exemplo, que estão fazendo a crítica do neoliberalismo, mas vão falar, vão dar muito mais ênfase, mesmo quando falam de um certo conservadorismo, não vão considerar
por exemplo, o lugar da racialidade, né? Acho que ela também traz aí uma provocação, né, para as apostas, por exemplo, em torno de políticas inclusivas. Não porque, enfim, acho que não se trata de negar, né, os efeitos importantes que elas têm, mas se trata de não, acho que talvez não se deixar seduzir, né, para um tipo enfim, de mudança que, na verdade, não muda exatamente, né, porque a racialidade continua operando como né, é possível, né, enfim, como a gente viu nos anos, né, enfim, ao longo de toda, na verdade, esse último período democrático, né, é possível conciliar essa democracia inclusiva com práticas de segurança que produzem e, inclusive, incrementam, né, o número de assassinatos desses jovens negros, né. Então, eu acho que para decifrar isso, acho que as ferramentas que ela traz ajudam a gente a um pouco sair de algumas areias movediças, assim, né, de quando a gente vai tentar dar inteligibilidade, por exemplo, para o que foi esse período entre 85, né, e 2016, né, então, é quase como se ela estivesse mostrando que, de um lado, né, do ponto de vista jurídico, existe sempre esse limite, né, que ela está tentando mostrar, que conferir, enfim, mostrar como, frente aos corpos negros, o Estado sempre vai encontrar, né, a possibilidade de produzir uma morte pela qual ele não vai ser responsabilizado, porque ela está legitimada de antemão, né, enfim, isso tem a ver com com o que ela está aí tentando mostrar, que é essa tensão, né, entre essas duas faces, né, entre a face do Estado enquanto proteção e segurança e a face do direito, né, como possibilidade de justiça e punição, né. Então, eu entendo, né, a partir da maneira como eu leio, né, o texto, eu entendo que ela está chamando a atenção para uma série de mecanismos que são profundamente inscritos nessa cultura jurídica e política, que vão tornar quase que impossível, né, ou muito difícil que se encontre justiça para essas mortes produzidas pelo Estado dentro desses quadros, né, acho que é disso que ela está dizendo aqui, né, então é menos do que, não é que é menos, né, é diferente de uma explicação que vai mostrar, por exemplo, a composição do judiciário, né, ela está tentando mostrar como isso está inscrito na própria estrutura, né, uma estrutura que é uma estrutura de pensamento, é uma estrutura jurídica, é uma estrutura política, enfim, é alguma coisa que está inscrita no próprio território, está inscrita nos corpos, e, portanto, escapar disso exige um esforço enfim, de um trabalho, né, tanto de pensamento, né, quanto o que ela está chamando, é menos um trabalho crítico, né, mais um trabalho poético, muito maior, né, do que a gente poderia, a depender de como a gente olha para essas questões, pensar, né. Então, o tema central para ela é decifrar esses mecanismos de produção do que ela chama de ninguém, né, até por conta de como, em inglês, né, nobodies, né, essa ideia de que isso quase não se pode contar, né, esses corpos, né, não entram, né, numa certa conta, né, num certo linear de percepção que percebe, né, enfim, isso até ajuda a entender porque que a estatística ela é importante para chamar atenção e demonstrar, mas ela não é suficiente para produzir, né, essa indignação que é fundamental nos processos de alteração, né,
das regras, né, que vão produzir justiça, né. E aí, lá na página 69, né, ela vai dizer que ela tenta introduzir, ela vai introduzir, né, uma formulação da violência racial que captura o modo como a racialidade imediatamente justifica a decisão do Estado de matar algumas pessoas. A maioria, mas não apenas, composta de jovens de cor, né, em nome da autopreservação. Esses extermínios não desencadeiam uma crise ética, porque os corpos dessas pessoas e os territórios que elas habitam quase sempre já significam violência. Então, é como se a gente estivesse tratando aqui de uma realidade, a do assassinato sistemático de jovens negros, que é ao mesmo tempo evidente, uma trivialidade, né, de comum conhecimento, e inimaginável, no sentido de que a gente não chega a ter uma imagem, enfim, a própria Denise Ferreira da Silva diz, né, que ela dialoga com essa ideia do Walter Benjamin de imagem, de pensamento, mas é como se a gente não tivesse uma imagem capaz de traduzir isso em alguma coisa compreensível, né, e compreensível não no sentido intelectual, né, porque é isso, às vezes a gente até consegue compreender, né, a gente lê os textos sobre violência policial, a gente lê o texto, né, a gente sabe, né, dos números sobre tudo isso, a gente estuda, inclusive, né, do ponto de vista das relações raciais, inclusive do ponto de vista da branquitude, mas o fato da gente conseguir conhecer, ou, enfim, até de um ponto de vista intelectual, né, saber dessas coisas não significa essa compreensão como um modo de conhecimento que se desdobraria numa ação ou reação à altura do que se compreendeu, né. Então, acho que um pouco esse o dilema que a gente tem, né, hoje, tanto em relação à violência racial, né, mas a própria catástrofe climática, né, que é esse descompasso, né, entre coisas que são ao mesmo tempo evidentes e inimagináveis justamente porque nos faltam, né, as ferramentas éticas, políticas, estéticas, sensíveis, para que elas sejam imagináveis, né. Acho que queria só também chamar a atenção para a linguagem, né, que a Denise Ferreira da Silva adota, né, quando ela fala em palco político global, em montagem, em teatro da razão, em cenografia da formalização, em salões da justiça global e nacional, né. Então, apesar de situar a reflexão no campo jurídico, né, no próprio texto, a autora incorpora uma linguagem que desnuda as instituições de justiça enquanto montagens que vão produzir determinados efeitos, mostrando ainda como a racialidade desvenda os limites do aparato de regulação, administração ou governo do Estado-nação. E isso acho que é uma coisa bastante importante, principalmente, né, para a gente, né, aqui no Brasil. Então, não se trata de pensar que você tem uma estrutura e que raça é um marcador que, enfim, põe obstáculo à realização, por exemplo, da justiça, mas se trata de, a partir, né, da ideia de racialidade, tentar mostrar como esse aparato se constitui na sua série de limitações. E aqui eu queria fazer um parênteses, porque eu acho que às vezes ajuda, né, pensando em termos de imaginável e inimaginável, né, queria só trazer um trabalho, né, três trabalhos da Nona Faustini, que é uma artista estadunidense, né, afro-americana. Enfim, ela tem do ano passado, na verdade, ela tem essas obras, não sei se dá para vocês verem bem, mas ela fotografa, né, monumentos, enfim, que são quase sagrados, né, para uma certa ideia de democracia, liberdade, justiça, né, dos Estados Unidos, mas ela fotografa a partir de um outro enquadramento, né, que não é aquele, né, que justamente tenta, que constitui a própria monumentalidade, né, então não é a fotografia
nem de turista, né, nem a fotografia heróica do monumento, mas é essa fotografia sempre, de algum modo, atravessada por alguma coisa que não permite se aproximar desse monumento com o mesmo tipo de sensibilidade que aqueles que se identificam completamente com a cidadania ou com o Estado Nacional. Então, é quase como se tivesse alguma coisa que interrompe, né, o endereçamento a esses monumentos com a mesma sensibilidade que os tornaria sagrados, né, ou que apostaria neles, né, como aquilo que de fato eles anunciam, né, seja liberdade, seja, enfim. Então, eu acho interessante, porque eu acho que isso tem a ver completamente com o que ela está dizendo aqui, né. A Nona Faustina tem também, né, uma outra série muito bacana, né, que chama White Shoes, depois que me passou mandar, né, todas essas referências, né, vão estar lá no documento das anotações, mas essa tentativa, na verdade, de deslocar, né, então ela tem essa série White Shoes, por exemplo, ela se coloca em espaços, né, do território, né, então, dando concretude, né, a isso, mostrando como muitas das ideias que parecem centrais, né, para a própria identidade nacional americana, né, enfim, Wall Street, a justiça, como, na verdade, elas se assentam sobre a escravização, e muitas vezes, literalmente, sobre, né, os corpos e o sangue dos escravizados, né, então, acho que, pensando nessa tentativa de dar a ver a violência, eu acho que aqui nessas 3 imagens, a gente quase não tem nenhuma violência, né, pelo menos não uma violência né, explicitada, a gente não tem uma imagem de alguma coisa violenta, mas, por outro lado, a gente tem essa tentativa de conferir materialidade à violência que é produzida quando existe esse limite, então, né, do arcabouço, né, jurídico, enfim, para garantir uma mesma experiência, né, a todos aqueles que fariam parte, né, de uma mesma nação. A série, inclusive, chama, né, Meu País, né. Então, enfim, só trouxe aí porque acho que é isso, né, quando a Denise Ferreira da Silva traz essa provocação, né, de tentar mostrar, tanto do ponto de vista epistemológico, quanto do ponto de vista jurídico, como pelas lentes da racialidade, a gente pode rever as instituições políticas e jurídicas e as suas promessas, sem ser cegado pelo excesso de luz e de brancura, e aqui, né, pensando propositalmente a ideia de brancura, é possível, então, retratar de modo mais coerente essas instituições, mais coerente com a experiência da maioria da população mundial com o Estado, a democracia e a cidadania, né? Então, acho que isso é uma coisa importante da gente, enfim. Então, ela vai apontar para o fato, né, de que o Estado, ele ao mesmo tempo incorpora, né, 2 mandatos, que é o mandato de proteção e o de punição, e o de punição ele está mediado pelo direito e pela justiça, mas que, frente a sujeitos negros, a necessidade do Estado preservar a si mesmo pode ser sempre acionada de maneira a fazer com que essa distinção caia por terra, de maneira que dificilmente essa morte produzida por esse Estado vai ser compreendida como injusta ou ilegítima, né? E eu acho que aí é que está justamente, né, o problema, né? Que um pouco como então escapar disso, né? Como que a gente consegue então produzir outras sensibilidades, né, e eu acho que é isso, né, não tem como fazer isso dentro desse quadro, né, nesse quadro de Estado completamente ligado, inclusive, né, a partir de outros autores a gente pode discutir isso também, completamente ligado à colonialidade, né,
enfim, uma série de processos ancorados na violência, né? Bom, então, ela depois passa, né, para essa observação, uma longa discussão, né, sobre, a partir do Foucault, né, a partir das palavras e as coisas, mas tentando apontar a diferença entre, né, o pensamento clássico e o pensamento moderno, no que se refere à possibilidade de conferir inteligibilidade à igualdade, desigualdade, à identidade e diferença, né? Então, a ideia da ordem, dos quadros, enfim. Acho que ela vai tentar mostrar como na episteme moderna, né, isso vai ser deslocado a partir da ideia de interioridade, né, dos sujeitos, né, e de temporalidade, e como isso vai produzir corpo e território como significantes da mente. E acho que aqui a gente vai tendo, né, esses elementos para pensar aquilo que também é próprio dessa racialidade, né, que é essa tentativa de estabelecer uma continuidade, né, entre corpo e mente, né, mas também moral e, enfim, e valor, né. Bom, então, ela acho que segue, né, nessa pergunta, acho que tem uma pergunta que ela formula lá na página 81, que também é importante, que é como essa fundamentação da universalidade da necessitas, né, como essa fundação da universalidade da necessidade, será que a alegoria epistemológica da razão como violência dá suporte a uma investigação de como a racialidade, um significante sociológico da diferença humana, molda as estruturas e os procedimentos jurídicos do presente global? Então, de novo, né, não se trata de pensar que a morte de jovens negros diz respeito apenas às populações, né, à população negra que né, desproporcionalmente atingida por essa violência do Estado, mas se trata de pensar como, a partir da racialidade, é possível compreender as estruturas e os procedimentos jurídicos do Estado, né, e neste presente, que ela está chamando de presente global, né. Então, ela vai um pouco recusar a ideia, né, de que há pessoas que estão excluídas do direito, né, não se trata de exclusão, é possível formalmente estar incluído e, mesmo assim, ter uma corporalidade frente à qual os direitos vão cair por terra, né? Então, é mais grave do que isso, né? Porque se não se trata de exclusão, também não adianta apostar na inclusão, é mais profundo do que isso, né? Então, na medida em que, diante de um corpo negro, cada um dos direitos cai por terra, e o Estado vai sempre poder invocar o uso da violência para sua autopreservação, vai ser necessário, então, pensar outras estratégias. E aqui, só para a gente poder avançar mais na questão do dar a ver, né, até porque já 2/3 da discussão, já do período, né, que estava da organização aqui da fala já foram, acho que queria trazer a discussão, né, porque é isso, né, às vezes, se a gente não leva em conta toda essa discussão que ela está fazendo, né, sobre, e ela faz isso a partir, né, de um olhar para o discurso jurídico, para o discurso da filosofia, para mostrar essas conexões e para mostrar como essa fundamentação do Estado, né, enquanto aquele que tem o monopólio da violência legítima, e aquele que tem esse duplo mandato, enfim, como isso vai cair por terra, né, frente a determinados corpos, eu acho que queria só, trazer aqui, que eu acho que complementa, que é um outro, que é uma genealogia de outro lugar, né, que não é do campo de vista, do ponto de vista do discurso do direito, mas uma espécie de genealogia da autodefesa, né, conforme
o livro, né, que foi recém-publicado agora aqui, que é o Autodefesa, né, da Elsa Dornan. Então, acho que tem uma coisa, né, que, e às vezes a gente imagina, né, que o fato da gente conseguir ter, enfim, poder documentar, né, poder ter em vídeo essa violência policial em ação, né, sendo realizada, como a gente imagina que isso poderia ou proteger ou então gerar esse tipo de comoção e indignação que parece ser tão necessária para mudar, né, essa organização política, quanto, enfim. E aí eu acho que é interessante, porque o texto da Butler que eu queria mencionar, então, gente, 23 minutos, de novo, né, o que significa que desde que eu comecei a falar, não nem desde que nós estamos reunidos, né, a contar pelas estatísticas, né, nós temos pelo menos 2 jovens negros assassinados. Bom, então, acho que o texto da Butler, né, ao qual eu queria fazer menção, é um texto que foi publicado num volume inteiro dedicado a pensar os levantes que se sucederam à absolvição dos policiais envolvidos, né, no espancamento do Rodney King, né, e, enfim, a Butler, ela faz um texto que chama Em Perigo Perigoso, Racismo Esquemático e Paranoia Branca, né, em breve, né, a gente deve ter ele publicado, né, porque, enfim, eu fiz a tradução e a professora Jaqueline Teixeira e também com o Sebastião fizeram, né, a revisão técnica, então já está diagramadinha, tudo, daqui a pouco deve estar por aí, mas a Butler, ela faz uma discussão que é muito interessante para a gente pensar em tudo que está envolvido, né, enfim, para a gente dar mais um passo, né, para tentar reconhecer tudo que está envolvido na dificuldade de reconfigurar essa postura ética, né, e, portanto, garantir a resposta, né, a esses assassinatos, né, e, portanto, começar a reunir forças para, de fato, garantir que eles deixem de acontecer, né, a Butler, ela parte da observação de que, enfim, acho que o do Rodney King foi um dos primeiros casos em que tinha, né, uma fita, né, de vídeo, e que, portanto, pareceria que você tem provas irrefutáveis, né, de que essa violência foi desmedida e que ela foi empreendida. E, enfim, ela parte da observação de que o mesmo vídeo foi usado tanto pela acusação quanto pela defesa dos policiais, né, e foi usado de forma muito distinta, né. Então, a defesa dos policiais, ela cortou em determinados frames, né, o vídeo, ela tirou o áudio. Então, claro, tem uma coisa de uma produção, né, de um reenquadramento em relação a essas imagens, mas isso sozinho não seria suficiente, porque não é que o júri só teve acesso a essa versão, eles também tiveram acesso à maneira com a qual a acusação apresentou esses vídeos, né. Então, um júri que se constituiu, acho que era quase que inteiramente, né, de pessoas brancas, e como é que foi possível, então, que os jurados tenham saído dizendo que a polícia agiu de acordo com a ameaça que aquele corpo representava, né, de fato, né, o Rodney era muito alto, enfim, mas ele estava desarmado, ele, né, estava rendido, e nada disso foi suficiente, né, para que ele não fosse agredido, né. Então, acho que o que a Butler chama atenção nesse texto, né, é para a ideia de um campo visual racialmente saturado, né, ou seja, a impossibilidade de ver a cena de uma outra maneira que não fosse pressupor o gesto de violência que viria daquele corpo de um homem negro, mesmo, né, já dominado, mesmo já rendido.
né? Então, onde onde a gente vê os atos de defesa, né, do Rodney King, né, colocando a mão sobre o rosto e tal, o júri viu um ensaio de um gesto de violência, né, de ataque, né. Então, a discussão que ela vai fazer é sobre como essa verdade sobre um ato de violência, ela não está dada nem, né, quando a gente teria supostamente provas, né, materiais ou um testemunho visual daquilo que se passou. Então, de novo, né, se essa versão do Estado, né, de que sempre agiu, né, em sua legítima defesa, né, no sentido da sua própria preservação, não da preservação necessariamente dos próprios policiais, mas na preservação da própria ordem, né, do próprio Estado de fato, né, muitas vezes nem a imagem é capaz de perfurar essa imaginação, né, essa forma de imaginar como as coisas se dão, né? E aí eu acho que tem uma coisa que é importante aqui para a gente pensar em relação a esse tema, né? Do que significa dar a ver, fazer ver, suportar olhar, né? Que entender que a violência, ela não necessariamente está só naquilo que o vídeo registrou, mas a violência, ela é anterior, né? Aquilo que produz a violência, o que permite a sua reprodução, ela tem a ver com uma violência que está no próprio olhar, né? Que está no próprio enquadramento desse olhar, que produz a impossibilidade de ver a violência, né? Então, a Butler faz uma discussão, inclusive, né? Sobre como as pessoas brancas, né? Elas se projetam naqueles, né? Sobre os policiais, né? A projeção mesmo, né, subjetiva, mas ao mesmo tempo elas se projetam inclusive como vítimas, né, mas como vítimas não como o Rodney King, né, mas possíveis vítimas dele, né. Então, como na verdade você tem ali todo um conjunto, né, de projeções profundamente ancorada na maneira, não como se produz esse outro racial, mas como a branquitude se produz nessa projeção, né? Enfim, acho que posso desenvolver um pouco mais isso, mas é isso, né? Eu acho que tanto a discussão que Denise vai fazer, quanto essa discussão, né, que a Butler propõe, né, de algum modo conversa com essa observação que Grada Quilomba faz, né, numa das suas performances, né, numa dos volumes, né, da série Ilusões, que ela diz, né, a gente investe muito na fantasia de que a marginalização existe porque há falta de conhecimento, mas isso é um mito que nos acompanha constantemente. É que é muito importante, e que é muito importante depois desmistificar, porque não é falta de conhecimento, é um exercício de poder não querer saber ou não precisar saber, né? Então, essa ideia, né, de que, enfim, que existe um privilégio, né, de não querer saber ou não precisar saber, e, por outro lado, essa ideia, né, de que a partir dessa projeção dessas características, né, de uma série de características todas negativas sobre esse outro, né, que se produz um certo lugar epistemológico, um certo lugar moral, né, um certo lugar de uso, né, da mente, um certo lugar intelectual, enfim, que eu acho que é importante de pensar, porque significa que não se trata de tentar, pelo menos não se trata, estou pensando de novo, né, de um lugar que da própria branquitude, né, não se trata de, por meio da exibição dessa violência que é feita, né, tentar sensibilizar para produzir essa
essa indignação, né, ou deslocar essa postura ética, mas se trata de reconhecer, né, a própria posição nesse ato de violência, né, enfim, acho que é muito interessante, né, porque uma série de, a gente pode, né, às vezes tem esse argumento, né, de falar, não, mas por que eu preciso me implicar, ou por que, né, na luta antirracista, ou por que eu preciso ser afetado por eventuais, né, políticas de reparação, sendo que eu não, né, minha família não teve escravizados, né, acho que toda essa discussão aqui tem a ver justamente com perceber de um lado, né, essa permanência, né, essa persistência dessa estrutura nos nossos modos de conhecer, de ver, de sentir, né, aquilo que estrutura profundamente a nossa subjetividade, e por outro perceber de uma maneira muito mais ampla, né, no que consiste essa violência racial, porque no limite ela inclusive significa uma complacência, né, com relação a essa violência, mesmo quando ela é mais do que documentada, né, acho que era um pouco disso que eu queria apontar. Eu acho interessante, só dependendo da Grada Quilomba, que essa semana, por coincidência, uma amiga minha que estava em Lisboa, né, no ano passado, a gente não tinha conseguido se ver, consegui pegar o livro que ela me trouxe, que é a edição do Memórias da Plantação, na versão portuguesa, e eu achei muito interessante que a capa, ela é toda espelhada, né, então você não tem como se ver, né, quase como se também se tratasse de novo, né, colocar, pensar nessa importância, né, de colocar essas subjetividades em jogo, para que se localizem, né, no lugar que ocupam nesses processos, né, de violência que fazem eco, né, recolocam, reiteram uma série, inclusive, de práticas coloniais. E aí, só queria, por último, então, trazer a Elsa Dorlan, né, a questão da autodefesa, principalmente o primeiro, né, o primeiro capítulo, né, porque ela vai desdobrar a leitura que a Butler faz do julgamento, né, do Rodney King, numa genealogia da regulação do poder de se defender. E aí ela vai fazer isso examinando principalmente legislações coloniais desde o século XVII, né? E ela vai mostrar como as tecnologias coloniais visavam produzir grupos de pessoas indefensáveis, né? Incapazes de se defender e indefensáveis tanto, né? Porque impossibilitadas de se defender de forma legítima, quanto, mesmo quando, né, o caso delas chega à justiça, não será possível defendê-las, né. Então, ela vai trazer uma série, né, de situações, por exemplo, mostrando a regulação do porte de armas, né, mostrando como o tipo de punição, né, aos nobres que ainda faziam duelos é muito distinta daquelas que era dedicada, né, a escravizados ou, enfim, as populações pobres. Então, como uma série de práticas, né, a gente costuma pensar que o monopólio da violência legítima, né, ela é a partir do Weber, né, essa ideia de que isso constitui o Estado, mas a verdade é que essa monopolização, né, essa centralização, ela se desdobra de um longo processo que tem muito mais a ver com a definição das fronteiras entre aqueles que podem se defender e devem ser defendidos e aqueles que são indefensáveis, né, como pessoas negras, indígenas, enfim, mulheres, né, a gente poderia pensar uma infinidade de grupos cuja tentativa de se defender vai ser sempre vista como um ato de violência, né. Então, acho que isso também é uma coisa, um ponto importante, né, para a gente pensar, porque, de algum modo, de novo, né, de um outro lado, de uma genealogia, né, a partir de um outro lugar,
embora tratando de processos históricos que se entrecruzam num certo repertório jurídico comum, né, e tem uma coisa que a Elsa Turlan também vai dizer, né, que é o fato de que, embora nas colônias, essas eram tecnologias políticas e jurídicas que estavam ligadas, sim, né, aos estados nacionais, à constituição do Estado nas metrópoles, né, então, de novo, a gente vai tendo aí elementos para tensionar essa arquitetura jurídica, né, essa cultura política, e para entender, então, os limites, né, os seus limites, e por que simplesmente a tentativa de garantir a justiça por meio, né, da defesa de determinados direitos, ela acaba dando, né, enfim, uns burros na água, né, no sentido de que ela acaba resultando em absolvições, em não condenações, né, em revitimização das próprias pessoas que estão denunciando, enfim. Isso também é um dado que é importante quando a gente está pensando, né, essas maneiras de dar a ver a violência, até porque, por vezes, esse dar a ver, ele também está imbuído, né, da ideia de que as pessoas ficam sem defesas diante das câmeras, né, e aí toda uma questão que a gente poderia abrir aí em relação, né, à ética, né, na produção e no uso das imagens, né. Então, de novo, dar a ver a violência não tem a ver com alimentar a circulação de imagens violentas, mesmo, né, que seja importante, por vezes, fazer uso, lançar mão delas para fazer denúncias, né. Às vezes, dar a ver a violência tem muito mais a ver com evidenciar o olhar que produz, legitima, né, é complacente com ela, né. Então, acho que, enfim, de novo, né, acho que tem aqui uma obra, né, da Rosana Paulino, né, A Permanência das Estruturas, em que ela, né, tem aí um mapa, não sei quanto que dá para ver, tem aí um mapa de um tumbeiro, né, tem algumas imagens, né, que são aquelas imagens, né, produzidos, né, por uma certa antropologia ou história natural, né, de catalogação, né, dos tipos humanos, tem os próprios, né, uma caveira, né, os próprios ossos, enfim, e isso tem os azulejos portugueses, né, então tudo isso de alguma maneira, né, esses fragmentos de pensamento, de práticas, de vestígios, né, tudo isso então, remontado, né, de maneira a conferir uma outra inteligibilidade que, de novo, não está expondo a violência no sentido de retratar cenas violentas, mas está tentando dar a ver essa violência que nos constitui e que está presente na maneira como a gente imagina, né, a nossa nação. Aqui também é uma outra obra, né, que eu acho que também tem a ver com dar a ver, e principalmente quando a gente tem uma nota de rodapé, né, no livro da Elsa Durlan, que ela diz que como a impossibilidade de se defender significava a impossibilidade de se defender não só da violência do Senhor, né, da escravização, mas inclusive das doenças, porque preservar a própria vida não é próprio, né, de quem não tem o direito à defesa, existia toda uma perseguição às práticas, enfim, culturais, né, de cuidados, né, o conhecimento das ervas, das maneiras, na verdade, de se cuidar. Existia toda uma perseguição e, inclusive, a punição, né, àqueles que tentavam se cuidar dessa maneira, né, o que significa que, de novo, né, essa obra, né, que chama Nossas Resistências Invisíveis, né, essa preservação, né, não só desse modo de contra, né, contra o epistemicídio,
contra, né, o etnocídio, contra o próprio genocídio indígena, né, é uma maneira também de dar a ver essas resistências e essas... Enfim, gente, acho que acabei tentando juntar muita coisa, não sei se exatamente funcionou, mas é isso, né, acho que, de novo, pensando no ponto de partida, que toda essa discussão, ela diz menos respeito aos grupos, né, racializados, e diz respeito à nossa própria possibilidade de constituir, reconstituir, né, enfim, de algum modo, um conjunto de fios, né, de inteligibilidade, de legitimidade, para que a gente possa, né, produzir aí uma vida em comum, né, e produzir uma vida em comum de preferência, né, em que essa complacência em relação, né, a esse volume absurdo, né, esse volume absurdo de mortes, né, ela deixe de existir, né, acho que tem a ver com de que maneira a gente não só faz, né, um pouco a leitura, né, ou enfim, dialoga, né, com essa produção que de conhecimentos que é feita desde um outro lugar, que, portanto, tem com relação às instituições, né, uma desconfiança muito maior, né, do que a gente poderia, dependendo da nossa posição, né, de raça, de classe, né, de gênero, poderia supor, né, a gente, na verdade, tem aí uma tarefa, que eu acho que é uma tarefa, enfim, de novo, ético-política importante, que é a de conseguir, de um lado, não introduzir essa memória e essa violência continuada, né, no quadro da nossa imaginação política, né, enfrentando essas perguntas, né, que eu acho que estão aí de maneiras distintas, né, que saber como fazer dessa violência e desse sofrimento, né, condição de possibilidade de produzir, né, outros bens comuns, né, não sei, acho que era um pouco isso. Peço desculpas a vocês, porque eu acho que tentei ao mesmo tempo, enfim, trabalhar ou dialogar com o texto da Denise Ferreira da Silva, mas trazer outros elementos que também têm a ver com a discussão que a gente vinha fazendo, mas não sei se consegui deixar o fio tão bem explicitado assim. Aí eu não sei se Mariana, Cláudia e Luciano querem fazer algumas questões antes da gente interromper a gravação e abrir para as questões, mas acho que, por enquanto, é isso. Obrigada, gente. E, Fabi, eu não sei se o Luciano e a Cláudia vão querer fazer gravadas, né? Mas acho que a gente pode fazer isso para manter a tradição do debate que está nos outros vídeos, né? Depois a gente interrompe. Então, eu não sei. Bom, eu posso começar, se o Luciano e a Cláudia quiser também, eles tomam a palavra, né? Fabi, eu gostei muito. Eu não conhecia o trabalho da Denise, né? Eu não consegui, infelizmente, ler para a aula, enfim, estou com a sua aula na cabeça, mas me impressionou bastante, e eu acho que teve, apesar de não ter sido intencional da gente, um diálogo com o que a gente havia discutido, né, na disciplina, enfim, ao longo de toda a primeira parte, que foi a Tópicos Especiais 1, como agora, que é a Tópicos Especiais 2, né, e eu não sei, eu tive a impressão, te ouvindo, que, de fato, ela, né, e o que você nos traz, avança na discussão, né,
do que a gente viu com Foucault, do que a gente viu com o próprio Agamben. Parece que elas recolocam a questão em outros termos mesmo, né? Então, essa questão do que a violência está no próprio enquadramento do olhar que impossibilita ver, e isso que você trouxe também na Butler, né, analisando o caso que, enfim, do Floyd, tudo que foi discutido recentemente nos Estados Unidos, eu fiquei bastante impressionada com isso, porque me lembrou uma coisa que, para mim, pessoalmente, é o turning point dessa virada autoritária que você começou falando, né? Eu lembro quando o WhatsApp começou a ficar disseminado, né, no Brasil, eu acho que é 2014, eu não tenho certeza, mas eu lembro de ter os grupos de família, começando os grupos de família, eu recebi no grupo de família uma foto de um corpo negro pendurado num vitrô de uma escola. Supostamente um ladrão que deveria ter tentado roubar uma escola e ele, na hora de sair pelo vitrô, ficou enforcado. Era um corpo de pendurado. E embaixo daquilo estava escrito assim, Maria do Rosário, né, conhecida, enfim, do PT, enfim, um alvo da direita por muito tempo, né, como defensora dos bandidos. Embaixo estava escrito assim, Maria do Rosário propõe como projeto de lei aumentarem os vitrôs das escolas para que... Eu lembro que eu fiquei estarrecida, assim, para mim foi o turning point. Eu acho que todo mundo tem seu turning point pessoal, né? Quando você virou alguma coisa, você fala assim, não que isso não estava acontecendo no Brasil, esteja acontecendo no Brasil há séculos, mas tem um turning point da publicização, né, eu acho, do escancaramento, né, e aí, de fato, não é uma questão da denúncia, né, porque eu acho que por muito tempo a gente apostou numa coisa iluminista, de que conhecereis a verdade vos libertará, como se tratasse de se desvelar os véus, tirar os véus e as pessoas vão ver finalmente a verdade, né? É uma coisa meio iluminista, que também está no pensamento marxista, né? Se a gente desvelar, tirar os véus, as pessoas vão finalmente entender. E aí não é isso, de fato, né? É uma nova relação com a verdade, é uma nova relação com o olhar, e essa questão que ela fala que esse corpo não produz nenhum tipo de empatia, né? Esse corpo de pendurado. E olha, é uma coisa trivial, é um ladrão de escola, né? Não é um grande criminoso, não é um traficante que está com fuzil, ele é um ladrão, ele é totalmente trivial, que supostamente ele roubou, né? A gente pode imaginar. Então, é muito maluco, porque é alguma coisa que está na estrutura cognitiva, sensorial, afetiva, né? Da forma como a gente foi se formando como pessoas brancas, ou enfim, a branquitude foi se formando. Então, é muito impressionante isso. Então, eu queria te parabenizar pela aula. Eu acho que você tem uma coisa que é muito própria sua, Fábio, eu já te ouvi falando várias vezes, que eu acho que você consegue transferir da esfera do cognitivo para o sensível. E não é todo mundo que sabe fazer isso, sabe? Eu acho que você sabe fazer isso muito bem. Eu sempre fico meio emocionada quando eu te ouço falando. E aí a pergunta, eu estava só comentando, a propriamente dita, é que nesse capítulo que eu discuti com os alunos, que é o capítulo 1 do Que Resta de Auschwitz, que é o do testemunho, né, sobre a testemunha, ele vai falar uma coisa que e a gente discutiu muito entre os alunos, me chocou um pouco, que ele fala que uma das armadilhas que a democracia liberal burguesa, né, está envolvida é o fato da gente ter confundido categorias éticas e jurídicas, e que a gente ter transferido da esfera jurídica para a esfera ética categorias que eram próprias da esfera jurídica, como, por exemplo, culpa, responsabilidade, intenção, né, como você falou aí no caso da caracterização jurídica do conceito de genocídio, né, e que a gente fica sempre apostando na esfera dos direitos, né. Então, a gente aposta na categoria jurídica do genocídio, a gente aposta na ampliação da esfera dos direitos, e parece que tem uma dimensão do sensível aí, do estético, do afetivo, que nunca vai ser propriamente capturada pela esfera jurídica, ou a esfera jurídica não vai dar conta dela, né?
e parece que aí você citou o DJ Huberman no fim, o papel do testemunho, né, ainda com os paradoxos da impossibilidade de testemunhar, que ele vai descrever lá, do Primo Levi, tem um papel político, né, e eu sei que os nossos alunos não sabem disso, os seus devem saber, você estuda essa coisa do testemunho. Aí eu queria que você falasse um pouquinho, então, dessa questão. Eu não sei se a Cláudia já quer emendar, ou o Luciano, que a gente faz um bloquinho, depois abre para os alunos, né? Fabiana, posso continuar? Ou você prefere responder? Tá. Então, primeiro, te agradecer muito por essa aula, né? Gostei muito, acho que deu para acompanhar perfeitamente, né, o elo que você fez do texto, né, com a sua reflexão, acho que, para mim, acho que ficou muito interessante, e, inclusive, eu ia perguntar se tem uma continuidade da sua reflexão em relação aos pontos que a autora trouxe, a Denise, né, em relação às questões da dimensão cultural, moral, relacionada a racismo. Ela coloca isso de alguma forma no texto, né? E ela vai identificando isso, e de alguma forma a reflexão antropológica também vai nesse sentido, né? Ela vai ter essa continuidade, né? E quando você fala do ver, né, do perceber, né, de certa forma o ver também está incluído numa dimensão cultural, né? Então eu ia te perguntar se você também está pensando nesses termos. Obrigada. Mari, vou tentar responder, né? Na verdade, responder não, conversar, né? Eu acho que tem uma... e é interessante, né? Porque, na verdade, a Vina Das, por exemplo, também é alguém que faz as críticas à concepção do Agamben, né? A Denise Ferreira da Silva também vai... acho que explicitamente, né, dizer que ela está tentando ultrapassar ali, né, um certo limite, que eu acho que é isso, uma coisa que até a gente já conversou, acho que faz muita diferença, né, que é um pouco, ela, em algum momento do texto, ela recusa, ela fala, olha, para mim não faz diferença demarcar se a gente agora está num momento de exceção, se a gente, né, se é um campo de batalha, se é um campo de concentração, se isso vai ser importante para pensar, por exemplo, as favelas, porque a questão, ela está antes disso, né, ela tem a ver com essa epistemologia, tem a ver como essa estrutura, ela vai ser repetida, né, essa estrutura de racialização, ela vai ser repetida, né, seja em termos culturais, seja inclusive em termos sociológicos, né, ela inclusive cita uma fala do próprio Lula, falando sobre as favelas, e é isso, ela vai construindo o argumento de um jeito que a gente percebe como foi possível, né, e como, na verdade, não seria diferente em alguma medida, né, dentro desse enquadramento, e sem tratar diretamente da questão racial, né, teria sido muito difícil produzir um efeito distinto desse que a gente chegou, que foi, né, nesse, enfim, de ter aumento de assassinatos, de ter aumento de encarceramento, né, de produzir aí essa série de efeitos, assim, bastante contraditórios, mas eu acho que é isso, acho que de um lado tem essa questão de que não é só uma questão de denúncia, né, de desvelar a verdade, é isso mesmo, não é só uma questão de mostrar, né, você tem vários documentários, você tem, né, os vídeos que circulam, tem, e você tem, sobretudo, né, um trabalho intenso dos próprios movimentos negros, muitas vezes sozinhos, né, tentando colocar, né, pondo o tema na pauta e não deixando, né, mas é uma coisa que acho que o Wanderson, inclusive, né, na semana passada, comentou, que é o fato de que esse volume, ele é tão imenso, esse volume de mortes é tão imenso, é isso, eu acabei de falar, o meu alarme tocou de novo, mais 23 minutos, né, é um volume tão grande que quando você consegue ter alguns casos que, de algum modo, perfuram enfim, essa
sei nem como chamar direito, esse muro, né, de invisibilidade ou indiferença, eles geram uma comoção, mas logo depois já tem outro, né? Então, tem uma dificuldade, inclusive, na produção dessa sensibilidade, porque você não tem nem como, às vezes, deixar a coisa, enfim, gerar, de fato, né, os seus efeitos na esfera pública, né? Então, a história, ela opera muito mais como mais uma notícia, mas, né, e aí você tem um trabalho imenso que é de não esquecer, de continuar dizendo os nomes, né, enfim, eu até coloquei também, porque primeiro eu tinha pensado que a cada 23 minutos, né, o pessoal da Gama Revista, junto com a agência Alma Preta, fizeram, né, enfim, até foi Corinthians e Atlético Mineiro, gente, aqui esse encontro, nesse Meet, deve ter pessoas, né, que assistiram esse jogo, que teve aquela ação que eles entraram em campo com camisa 23 e com o nome, né, de vários dos mortos pela violência racial no país, né. Eu até pensei enfim, em também falar um pouco, né, dessas coisas, dessas histórias, né, então você tem essa tentativa de manter, e de manter de uma outra maneira, que é com o nome, que é com a história, você tem o papel, né, dos familiares em produzir, né, revestir de vida, né, essas histórias, mas é muito difícil, né, é muito difícil, porque enfim, porque aí a questão racial, ela de fato atravessa no sentido de que até a importância que isso vai ter para pessoas brancas e pessoas negras é distinta, né? Enfim, a gente está dando uns exemplos, mas acho que isso acontece aqui também, mas eu lembro de uma série gente, um spin-off daquela The Good Wife, The Good Fight, não sei se vocês viram, é muito, enfim, é muito interessante, porque eles gravaram quando o Trump veio na iminência do Trump ganhar, né, e uma das advogadas centrais é uma feminista de longa data, que é casada com um cara pró-armas, enfim, toda uma história. Mas não o que eu ia comentar é que tem tem um momento que uma das advogadas meio viraliza, porque ela é uma mulher negra, tem um filho que é branco, e ela está no parque, e uma mulher que está do lado chama a polícia para ela, porque acha que ela raptou o neném, né? E aí, isso viraliza, né? Ela brigando com a mulher, vira uma celeuma, e o escritório resolve que vai tomar, então, algumas medidas. E aí, conversando sobre isso, eles se dão conta de que as únicas pessoas na sala dos advogados, né, que até inclusive um escritório que se formou que é meio paritário, né, pessoas brancas e pessoas negras, mas mesmo assim, sendo paritário, eles se dão conta de quem está na mesa de reunião, os únicos que sabem os nomes das pessoas negras assassinadas pelas polícias, sabem todos os nomes, são as pessoas negras. Então, é isso, o tipo de sensibilidade, né, é muito... como que você muda isso, né? A gente aposta, né, em processos que são processos educacionais, mas não educacionais no sentido de ensinar, de ensinar os fatos, e aí é isso que você está entrando entrando na sua outra questão, né? Aí o lugar do testemunho tem um papel central. Mas o testemunho não é necessariamente, né, e eu acho que é por isso que, para mim, foi interessante encontrar o Didi Bernard, né, porque sou alguém que trabalha muito com literatura, né, quando comecei a trabalhar essas coisas, trabalhava muito mais com literatura, com poesia e tal. E aí fui me deslocando para as imagens, né, e não só porque de fato, acho que por conta dos movimentos de descolonização de museus e tal, tem uma profunda reflexão muito mais amadurecida até dentro da universidade sobre isso, né, nas curadorias, enfim, dos museus, nas exposições, né, recentes que a gente teve e tal, mas porque ele amplia, eu acho que a ideia de testemunho, porque, né, o testemunho, claro, toda a discussão sobre a importância de você ter um sobrevivente, né, e isso é muito presente, por exemplo,
né, em tudo aquilo que se desdobra, né, da Shoah, ou, enfim, de outros genocídios que são mais próximos de nós no tempo. Mas aqui no Brasil, a gente está falando de um processo que é um processo de conquista e colonização. Os vestígios dessa memória, eles estão presentes, não tem dúvida nenhuma, né? Inclusive, é isso que, acho que tanto indígenas, mas principalmente no movimento negro, vai mostrar como isso está quase que literalmente incorporado, né? Você tem essa memória desse processo, né? Enfim, a própria Grada Quilomba, né? Quando vai conectar as memórias da plantação, né? Com a sua própria experiência intelectual dentro de uma universidade alemã, enfim. Você tem uma outra possibilidade de constituir essa temporalidade que permite escapar não só da verdade da historiografia, como da verdade jurídica, né? E sim, é uma produção de uma verdade que talvez esteja no registro do sensível, mas que precisa circular para mais espaços, né? Se trata de fato, conseguir alterar essas estruturas, né? Agora, o delicado das coisas é que, assim, quando a gente está falando desses processos, por exemplo, de genocídio, por exemplo, na Alemanha, claro, tinha a questão das responsabilidades, teve processo de reparação, você está falando dessas políticas da memória, mas, de algum modo, você está pensando em implicações ou omissões, mas você não está falando da perda de privilégio. Quando a gente está falando em mexer nessa estrutura, aqui, é isso, a gente é um país que tem mais de 50% da população negra, e a gente, se a gente quiser, de fato, ser responsável e consequente com aquilo que a possibilidade de imaginar tudo isso deve produzir sobre as nossas subjetividades, sobre a nossa estrutura política e econômica e de todas as coisas, a gente está falando de deslocamentos subjetivos e perda de privilégios que são, que é isso. Aí a gente não está falando de redistribuição, e aí a gente não está falando de rico, é que a gente está falando de todo mundo, de todas as pessoas que se entendem como brancas, né? Então, acho que, não sei se nem se respondi, ou se, na verdade, só... É isso, a gente não está falando... Por isso que eu acho que quando a gente fala de políticas de reparação, tanto no campo do direito, né, às vezes parece que dá problema, tem a discussão se é constitucional, se não é constitucional, mas ainda assim é mais ou menos cômodo, porque ela fica né, ela fica ali meio que circunscrita, né? A questão é quando, né, um pouco aquilo que o Wanderson também comentava na semana passada, a questão é quando você, na verdade, usa da figura jurídica para produzir um processo de politização e sensibilização. E aí não é possível controlar os efeitos, porque não são só efeitos jurídicos, são efeitos, de fato, que mexem, né, nessa estrutura da sensibilidade, que é própria, inclusive, do político, né? Então, não sei, eu acho que tem essas duas coisas, tanto que eu acho que tem uma diferença, né? Eu acho que é por isso que, para mim, eu gosto dessa literatura toda sobre memória, né? E acho que tenho pensado, inclusive, em termos de um dispositivo de memória, o quanto isso gera de efeito, mas eu acho que é diferente quando a gente pensa no caso brasileiro, que a gente está falando de outras memórias, a gente está falando de outros efeitos, e a gente está falando da impossibilidade dessa delimitação higiênica, por assim dizer, de até onde essas memórias devem produzir efeitos, né? E, por outro lado, eu acho que tem uma questão de como, no caso, né, da gente que foi colônia, enfim, e que, portanto, tem que lidar com essa memória lacunar, o testemunho, ele não necessariamente passa só pela enunciação, né, seja na literatura, seja, né, mas o testemunho, ele passa por um esforço de trabalho sobre os arquivos da colonialidade, né, uma tentativa, na verdade, de remontar, por isso que eu gosto tanto, né, do trabalho da Rosana Paulino, né, acho muito, lindo, né, muito bonito, passa, então, por
fazer essas imagens dizerem a partir de uma outra montagem desses arquivos, né? Enfim, não sei se respondi. Agora, em relação ao que a Cláudia perguntou, né? Enfim, acho que tem uma questão de como a gente, em geral, entende, né? Eu até estava recuperando aqui no texto da própria Denise, né? Ela vai um pouco cutucar, né? Ela vai dizer, bom, as análises críticas da subjugação racial perdem os efeitos mais insidiosos da racialidade. Então, de algum modo, quando ela está falando de racialidade também, acho que ela está tentando ultrapassar os limites de uma certa maneira de compreender o racismo enquanto essa dinâmica, né, de distribuição de distribuição de lugares, né, de diferentes privilégios, né. Então, acho que sim, de um lado a gente tem um funcionamento, não sei se era disso exatamente nesse que você estava pensando, mas a gente tem um funcionamento do racismo no Brasil, muitas vezes articulado a essa dimensão moral, no sentido, né, de que ser racista é feio, e, portanto, a gente perde esse funcionamento mais cotidiano do racismo, né, nas dinâmicas raciais, né, mas eu entendo que o que ela está tentando fazer ainda é ultrapassar isso, né, é dizer que a racialidade, enquanto uma espécie de dispositivo, ela pode ser interessante para a gente apontar, de novo, né, um efeito também muito mais estruturante, né, que de algum modo, articulado enquanto tal, impossibilita que pessoas negras possam recorrer ao campo jurídico para procurar justiça nesses casos de violência. Não sei se respondi, porque eu não sei se... Sim, em parte sim. Eu também estava pensando em duas dimensões, na verdade, tem essa dimensão que você respondeu, da parte moral, estava pensando também na parte, como você falou, né, me puxou um pouco por esse lado, porque você desenvolveu na parte da visão, daquele que vê, das sensibilidades, e aí a gente poderia extrapolar para uma dimensão dessas visões de mundo, percepções do mundo, corporalidades, né, no sentido cultural mais amplo, né? Aí extrapolaria também a noção de cultura para essa dimensão das sensibilidades, né? É que eu acho que tem... A questão da visão, ela é interessante para a gente, porque ela tem a ver com essa questão da verdade, né, e da possibilidade de testemunho, mas ela é interessante porque, de algum modo, ela diz também, a visão ela está muito ligada também ao lugar epistemológico que um certo sujeito universal enfim, que constitui um certo sujeito universal de conhecimento, né? A possibilidade de ver, a possibilidade da objetividade, a possibilidade, né, de uma apreensão imediata da realidade, e quando a Butler faz toda essa discussão, né, a partir desse sentido, que seria um dos sentidos, né, que media a nossa relação com toda essa objetividade, no fundo ela está mostrando como é isso, a nossa subjetividade, ela está inteiramente imersa nessa estrutura que também é racializada, né, e por isso que quando todas né, a discussão, por exemplo, penso na Mariela Azulay, né, quando ela vai fazer a discussão sobre como o olhar fotográfico precede a invenção da tecnologia da fotografia, porque o olhar fotográfico é o olhar que nasce com os direitos imperiais no momento das conquistas da colonização, ela está falando justamente disso, como esse nosso ato de olhar, ele está ligado com essa posição epistemológica que não tem nada de abstrata
é completamente enraizada numa experiência histórica que foi produzindo, né, esse sujeito, enfim, esse sujeito que se entende como universal, que se entende como norma, que se entende como aquele que é capaz de pensamento, enfim. E aí a gente tem toda, inclusive, por isso que eu acho que ela insiste tanto nessa dimensão que é ontoepistemológica, né? Porque é isso, a gente não tem como escapar disso. Não adianta a gente, né, ler meia dúzia de artigo ou a gente tentar, né, é um trabalho, de fato, constante, né, no sentido da gente tentar se desembaraçar disso, né, e sabendo que a gente vai falhar, né, porque na hora que a gente menos espera, a coisa volta, né, a única saída que a gente teria, de fato, é um convívio igualitário mais plural, né, não é uma questão de normatividade, é uma questão de poder ser, enfim, de poder ser desafiado no fato de que o que a gente está dizendo é aquilo que de fato descreve, né, aquilo que é o real, enfim, não sei. Muito obrigada, Fabiana. Fabi, obrigada também. Eu acho que a gente pode fechar, né, por aqui, depois abrir para os alunos. Em nome do Travessias, né, a Cláudia falou, o Luciano, que também faz parte, queria agradecer muito a sua participação no ciclo, que foi, eu não sei, foi mais uma pecinha, parece que estava faltando essa peça para compor tudo que a gente discutiu até aqui. Eu acho que complementou e iluminou coisas que ainda não tinham sido iluminadas. Então, a gente queria te agradecer, tá bom? Um beijo e eu sempre falo isso para todo mundo, né? Quando acabar isso tudo, a gente quer te trazer aqui também. Tá sem microfone, eu falei que eu só ia gravar, então, vou deixar gravado. Também agradeço a vocês pelo convite, pela conversa, e sim, a gente precisamos nos visitar e tomar muitas cervejas depois que tudo isso acabar, pelo amor de Deus. Obrigada.